conhecimento da palavra, como hoje de manhã, o irmão de outro ministério veio perguntar para mim: vem cá, aqui que está tendo estudo do Apocalipse? Eu falei: eu estava vindo na igreja de manhã. Não, porque eu estou ouvindo falar do estudo. Eu falei: glória a Deus. Ele falou: eu tenho conhecimento da palavra. Eu sei bem a palavra, porque ele revelou muitas vezes, mas eu não tenho essa instrução de Deus para ensinar Apocalipse. Eu falei: bem, não sou melhor que ninguém, não sou doutor da lei, não sou mestrado em nada, só se for mestrado no sofrimento do nada que eu tiver no dia a dia. Mas que Deus abençoe, Deus abençoe. Ele falou: pastor, isso é dom de Deus, porque eu falei: pela misericórdia. Pela misericórdia. Precisei ficar fechado em universidade para aprender as revelações do Apocalipse. A revelação de Deus. Pastor, quero ser assim também. Por exemplo, o joelho, quando você tiver, está bom. É só você desejar aprender para poder ensinar. Porque Deus quer que a gente compartilhe o que é bom. E agora, Deus. Glória a Deus. Sem compartilhar o que é bom. Muito bem. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. Um livro que muita gente no mundo tem medo. Um livro onde muitos pregadores têm medo de pregar. Um livro onde muitos que se dizem servos de Deus, entre aspas, têm medo de folhear para ver. Como que eu posso ter medo da palavra de Deus? Tudo que você aprende de uma forma qualquer, você vai colocar em prática de uma forma qualquer. O livro da revelação, o livro do Apocalipse, foi deixado por Deus para preparar a gente para a volta de Cristo e mostrar para a gente que Deus não brinca. E louvado seja Deus que você tem permanecido nesse estudo e vai permanecer até o final. Amém. Não é aliança comigo, porque eu sou um pecador, Pai, eu miserável. Mas você fez aliança com o Pai. E o Pai vai te honrar no céu. Quando Deus levou João arrebatado na ilha de Patmos, preso por causa do Evangelho, teve um grande pregador aí na atualidade que em rede nacional falou que João estava preso por causa de um crime. Ele não cometeu crime, ele não era bandido. Você pode ler comigo depois, várias vezes no capítulo 1, que ele disse bem claro que ele estava preso por causa da palavra. E não era assassino, estuprador, traficante, nada disso. Então nem tudo que você ouve por aí dizendo que o pregador falou, você deve acreditar. Você tem que confirmar na palavra de Deus. Olha para o irmão, você está entendendo, você? Está entendendo, A base, entendendo. o manual de vida é a palavra de Deus. Quem entendeu, diga eu. Olha para o irmão, você está entendendo, irmão? Está entendendo? Sim ou não? Sim. A palavra diz, no livro de Apocalipse, capítulo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele guiando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ou seja, tudo que está escrito no Apocalipse, João viu. João não era santo, não era anjo, era um ser humano como nós. E o Espírito Santo precisou arrebatar ele em espírito, porque a carne não suportaria contemplar a Jesus. Diga agora a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, no versículo 9. Diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. nascente da ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Pronto, matei aqui o conversador de Loró, que falou que João estava preso porque tinha
religião, ela sempre formou na mente do ser humano o medo e de que ele só poderia, o pecador, ser aceito por Deus se apresentasse grandes ofertas, se desse parte dos seus bens. A tradição e a religião oficial nacional do nosso país, ela fez com que muitos viessem a perder grande parte das suas riquezas na época da colonização. Não vou citar nomes por questão de inteligência e sabedoria lá por Deus, mas você é inteligente e sabe entender você. Quem é brasileiro, levanta a mão. Olha, você é brasileiro 100%. Você é brasileiro 100%? 100%. Acho que eu sou. Sem tantos países, o coração tem frações de países. O nosso país, o Brasil, ele tinha grande soma de ouro. Ouro. No início da colonização, o ouro, que ainda não era desconhecido, metal, foi então diagnosticado que o pau-brasil era uma madeira que daria muito. Fizeram grandes embarcações, navios, construíram grandes e frondosas armaduras, criadas através daquela madeira chamada pau-brasil. Na época da colonização, Pedro Álvares Cabral incentivou que a colônia portuguesa arrancasse o que pudesse dessa terra chamada Brasil e mandasse para fora. Nesse tempo, a religião entrou através de Pedro Álvares Cabral no nosso país. E os padres, sacerdotes, papas da época tentavam colonizar os índios. E os primeiros produtores da época constituíram suas primeiras empresas. Quando perceberam que o ouro era em fartura no nosso país, começaram a mandar tudo para a colônia. O Brasil era para ser um dos países mais ricos do mundo, mas perdeu 88% do ouro para a colônia portuguesa. E chegando em Portugal, dividiu mais da metade com Roma. Quem entendeu, diga eu. Aí criou o Vaticano. O Rafael, você não vai entender. Se você não vai entender, ele está assim. Onde estou? Quem sou eu? Constituiu o Vaticano. Você sabe muito bem que é constituído por muitas pedras preciosas. Tem ouro, trono de ouro, talher de ouro, sanitário de ouro, chuveiro de ouro, roupa à base de ouro. Tudo ouro que na maioria das vezes foi tirado para aqui, do Brasil. Quem não sabia disso, é a grande verdade. Então os primeiros sacerdotes chegavam nos primeiros ricos e falavam assim: olha, você vai para o inferno com essa riqueza. Você pode puxar no Google qualquer história, 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, da história do Brasil, vai te mostrar isso que o pastor vai trazer para você. É só confrontar com a palavra que você vai entender que realmente aconteceu isso. O sacerdote chegava no fazendeiro e falava: vem cá, você está rico, né? Você vai para o inferno. Mas o que eu fiz? Essa riqueza não te pertence. Eu consigo santificar essa joia, esse ouro. Eu consigo trazer para você o perdão de Deus. Quem está entendendo? E o homem, com medo de ir para o inferno, falava assim: o que eu faço para Deus me perdoar? Dá-me a
Quanto mais a religião foi crescendo no país, foi formando pessoas idólatras às imagens de escultura, distanciaram a pessoa da palavra, porque as primeiras pregações eram feitas em latim. Aí já começou o erro da religião no país. Chegou no culto, o sujeito fica não sei o que, papapá. Não entendi nada. Quem entrava vazio, saía Vazio. O que nós vivemos hoje como economia não se compara ao que poderia ser se não tivesse tantos erros em volta da nossa nação. Pela misericórdia de Deus, eu já passei em alguns países. Estive na Nicarágua por 2 anos, passei em Honduras, Colômbia. São países idólatras. Nem se compara com o Brasil. A idolatria é tão grande lá fora que mais de 90% das mulheres têm o nome de Guadalupe. E no Brasil, muitas mulheres têm o nome de Aparecida. E a mamãe estava lá barriguda, com um monte de barco, mas ele dizia, barrigona de 50 anos. Quem lembra da gravidez da patente? Dizia que era quase de jeito. Ela está na igreja do pastor lá dentro, pedindo perdão por quem estava pedindo. Por aí. Então as mulheres grávidas, por de parto, não tinha conhecimento de pré-natal. Ia pedir oração do sacerdote, o sacerdote falava assim: apresente essa criança para a santa, que a santa vai te guardar na hora da luz. Por isso está um monte de Maria Aparecida, Joaquina Aparecida. Entendeu, certo? Lá fora, A pena Aparecida. chama-se Guadalupe. Uma vez na rotuagem da Aparecida, um dia eu vou entrar nesse assunto para você entender o que é a religião na cultura do ser humano, a tristeza que corrompe a alma. Porque a mesma imagem que é dita no nome de A, na outra cidade, outro país, lá fora, é de todo o nome totalmente contrário. E as pessoas que não conhecem a palavra depositam a sua fé naquele gesso, naquele metal. Quem está entendendo? Amém. Infelizmente não conhece a palavra de Deus. E onde muitos pastores e pregadores, independente do tipo, sabendo que na verdade não tem coragem para os olhos do povo. Esse é o erro, pregador. E acha que precisa saber só ele e a casa dele. O resto não importa. Os homens lá fora, quando não tratou a Lupita, ele é pecho, ele é laço, tudo que eles fazem e apresentam para Guadalupe. Compra um ônibus, coloca lá adesivo, Guadalupe. Compra um carro, coloca adesivo desse tamanho, Guadalupe que deu. A religião ensinou isso para eles. Se eles acabam deixando Deus de Lado. entendeu por que a nação acaba sofrendo? Valoriza a imagem e despreza o verdadeiro Criador do universo. Quem está entendendo, diga eu. Essa cultura de falar, olha, vou te perdoar pelos pecados se você der parte da sua riqueza, isso é muito antigo. Isso não é de agora, não. Isso não é culpa da Universal, isso não é culpa da 12 Amor, não. Isso é antigo, muito antigo, das eras de 1500. Isso no Brasil. Isso no Brasil. Porque, na verdade, isso já tem sido infiltrado nas nações desde o tempo que Roma decidiu se apoderar da Sagrada Escritura. Eu vou revelar algo para você que talvez vai fazer você pensar e refletir muito com respeito à sua fé. Você sempre ouviu falar que Jesus andava com quantos discípulos? 12. Pergunta, quantos discípulos Jesus andava no Brasil? Quantos que eram? Você tem certeza disso? Sim ou não? Sim. Tudo bem. Quando Jesus morreu, ressuscitou, foi para a glória, depois dos 40 dias ressurretos, ele ficou ensinando os discípulos a buscarem a Deus.
porque a política sempre esteve ligada à palavra, desde o começo dos reis, desde o tempo de Samuel, Saul. Deus sempre quis unir a lei com o povo de Deus, mas nunca deu certo, porque o homem sempre se corrompeu diante de Samuel. Patifaria na política começou no tempo de Saul. Só que se eu for falar agora, eu vou terminar 3 horas da manhã. Mas você não vai entender nada. Quando Roma falou, vamos acabar com esse Jesus, começou a perseguir a igreja, a verdadeira perseguição. Não é a que dizem hoje em dia, estou perseguindo a igreja, não sei não. A verdadeira perseguição era ir atrás do povo de Deus e matar o mundo, para não ter mais aquele mundo grande que se reunia seguindo Jesus. Porque aonde as pessoas iam, eu falava, olha, Jesus fez isso, olha, Jesus falou aquilo, olha, Jesus está em tal lugar, quem está entendendo? Será hoje do governo de Roma. Jesus foi para a glória, Roma se fortaleceu, porque Roma começou a dizer que Jesus morreu, e não tinha mais como permanecer aquela multidão acompanhando quem está morto. Tanto é que na ressurreição de Cristo, Roma mandou espalhar a notícia que o corpo de Cristo foi roubado pelos 12. Só que Jesus não tinha sido roubado. Ele foi ressurreto e começou a andar com os 12, preparando o coração deles para receber o Espírito Santo. Depois que Jesus subiu e Roma começou a se espalhar em tentáculos, mandava os homens para lá, para lá, entrarem nas cidades, descobrirem onde estava o foco da fé, para acabar com todo mundo, matar mulher, criança, jovem, velho, para que ninguém falasse o nome de quem? Por isso que os discípulos eram presos, porque falavam o nome de quem? Jesus. Quem está entendendo? Amém. O apóstolo Pedro, quando ele foi pego pelo governo de Roma, eles falaram, você estava seguindo Jesus, você vai morrer, pode matar. Mas eu não tenho honra de ser morto como meu Senhor. Se eu vou ser crucificado, me crucifico então de cabeça. Essa foi a morte de Pedro, o apóstolo. Nenhum dos discípulos teve morte repentina, não. Ele ficou de ponta cabeça durante algum tempo e teve aí, ao nosso entendimento, junto com água, e acabou morrendo com morte cerebral, com sangue na cabeça. Morreu. O outro discípulo foi decapitado, cortaram a cabeça. O outro foi jogado num tacho de óleo quente. Mortes terríveis por causa do governo de quem? De Roma. Então, em sequência, morreram os discípulos. Em Atos, capítulo 9, você vê a conversão do apóstolo Paulo. Era Saulo, mas na revelação de Deus, em encontro com Jesus, foi chamado Paulo, Paulo de Tarso. Quando Paulo começou a pregar, ele era rejeitado, porque ele era um assassino de crente. Ele era uma espécie de policial internacional, uma espécie de Interpol para nós hoje. E ele tinha acesso a entrar em qualquer estado, em qualquer país, cumprindo as ordens de Roma. Ele era um patriota nada, ele defendia Roma com unhas e dentes. Pergunta que você está entendendo, está entendendo? Vou botar difícil para tudo. Se quiser, eu desenho. Vou até abrir o cavalo para a gente virar melhor, você entendeu o mistério. Então, Paulo, quando ele foi cheio do Espírito Santo, o coração dele não tinha mais ódio para os cristãos. Mas quando ele chegava para falar de Jesus, o povo pensava, está fingindo para matar a gente. Os discípulos mais antigos, os mais velhos que ainda estavam vivos, recebiam Paulo com medo. Esse era o espinho da carne de Paulo. Ser tratado com indiferença por parte dos verdadeiros irmãos. Certo?
Quem não sabe disso? E ele ficou preso na masmorra, não tinha acesso a mais ninguém, acorrentado. Mas só tinha acesso a escrever livros, que são os livros do Novo Testamento que nós lemos hoje. Obviamente, muitos livros se perderam, porque a religião se apropriou dos pergaminhos, para que o povo não tivesse acesso à verdade. Mas como Deus governa o universo, reuniu o principal para a gente conhecer a verdade. Então, quando o povo se envolvia em caravanas para procurar Paulo, nós viemos visitar Paulo. Olha, Paulo não está, mas ele pediu para vocês irem até a imagem dele, depositar uma ajuda para Roma, e ele vai orar para vocês terem perdão dos seus pecados. Entendeu? O que é? O que é, irmão? Entendeu agora o que é uma oferta do pé do apóstolo? Roma viu que deu certo e começou a construir um monte de estado. Você vai na Itália hoje, tem várias praças com o nome de apóstolos, com várias imagens. Quem sabe se é real aquela imagem, se é semelhante realmente ao nome de Deus, se realmente era fortão, altão, papelão, quem sabe. Mas na mente de Roma, deu certo porque dava tempo. Então, como eles viram que o povo ia atrás de Paulo, começou a disseminar entre as pessoas que os santos homens de Deus, os santos homens de Deus, estavam a favor de Roma, e que só Roma tinha o poder dos pergaminhos, e só Roma tinha a verdade. Os manuscritos, os pergaminhos juntos, formaram o cânon. Junção de pergaminhos, cânon. Ou às vezes, e traduzindo se tornou católico. Aí criaram a Igreja Católica Apostólica. Foi o demolado do governo romano, defendendo os interesses primeiramente dele. Estava nem aí com a fé de ninguém, mas como nós prendemos os apóstolos, nós podemos fazer acontecer em nome da fé. Quem já ouviu essa palavra em nome da fé? Você já sabe a revelação da verdade. Então o tempo foi se fechando contra a igreja de Cristo lá atrás, no tempo dos apóstolos. E os discípulos que estavam aprendendo com os apóstolos saíram espalhando as boas novas de salvação, perseverando na fé. Naquele tempo existiam sinagogas que eram pequenas saletas, onde o povo se reunia para ler os pergaminhos e meditar a palavra. Ali começaram as primeiras igrejas. Mas Deus só aparecia na presença do Espírito Santo, aonde o povo buscava realmente a presença de Deus, onde não tinha imagem, aonde não tinha crucifixo e nada que simbolizasse uma prisão espiritual. Aqui no capítulo 2 a palavra diz com respeito à carta de Esmirna. Presta atenção, por favor. Versículo 8, acompanha por gentileza. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova. E tereis tribulação de 10, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o Espírito, diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda Morte. A carta de Esmirna representa para nós esse tempo de tribulação, a verdadeira tribulação
estava morto, mas qual é o pecado de esquerda? Pregar a palavra. A carta de Esmirna mostra bem claro. A igreja era pobre, a igreja não era rica. A igreja não tinha condições financeiras de fazer acontecer, de combater ao governo com dinheiro. E a palavra diz, mas tu és rico. Essa riqueza não é de bem material, e sim de estar sempre cheio da presença de Deus. Essa é a riqueza que você está recebendo agora. É a riqueza da palavra, do conhecimento da verdade. Ser crente é muito fácil. Ser de Deus, aspas, facinho, facinho. Basta colocar uma camiseta, um hashtag, crer em Deus, fé em Deus, e pé na tábua, isso é fácil. Mas conhecer a realidade do que é a fé e a história da fé te faz crescer na graça e no conhecimento de Deus. Glória a Deus. Jesus, quando criança, a palavra diz bem claro, crescia na graça e no conhecimento. Samuel, por ser profeta, foi entregue pela mamãe Ana, bebezinho praticamente, presente de mamar, para crescer no tempo, ouvindo aqui e desenvolver a fé na presença de Deus. Ele cresceu na graça e no conhecimento. Você está crescendo na graça, que é você sentir o amor de Deus cuidando de você, e no conhecimento da verdade. Só que, pastor, assim tem valor nenhum, tá? Vou te falar a verdade, você ficar criando expectativa na sua cabeça. Como Deus te diz, pastor, esse tipo de palavra vai longe. Só vai longe no coração daquele que quer. Só vai longe no coração daquele que quer compromisso. É triste, mas é verdade. Posso falar uma coisa para vocês aqui? Sim. Então, vai para cá, Brasil. Vou te falar um trem que fácil de você matar. O verdadeiro crente tem sede da palavra. Quem não é, só fica oba-oba. Oba-oba. Olha a onda. Mas palavra. Não sabe o texto do Salmo 98. Vai Apocalipse para o Salmo 98. Ou então vai ser mal o sujeito que eu vi por aí, na igreja. Aí Maria. Achou que o Salmo 98 era a página do 21. Tem mano comigo aqui, não, pastor. Conheça a palavra. Está na página 91 do Salmo 91. Tá bom, Lourinha. Por Deus. A riqueza que nós adquirimos buscando ao Pai, primeiramente é espiritual. Porque não adianta você ter dinheiro e ser vazio da presença de Deus. Porque sempre vai faltar algo. Você pode preencher o seu vazio de qualquer jeito, mas esse vazio vai permanecer enquanto você não buscar a essência de Deus. Glória a Deus. A pessoa tem dinheiro, ela fala, vou viajar, vou conhecer o mundo afora para eu me sentir completo, realizado. Aí vai para a Itália, vai para Paris, vai para não sei da onde, vai para a Feria do Grátis, vai para não é tanto, mas sempre está faltando alguma Coisa. Aí eu vou comprar uma casa, aí compro a casa, aí entro na casa e falo, não é isso que eu queria. Aí eu vou pintar minha parede de lilás, aí eu vou show de bola, 3 vezes mais do que isso. Vou pintar de amarelo para trazer prosperidade para a vida. Aí pinta de amarelo. Dá 3 vezes para lá, eu vou ver já. Vou pintar de branco para trazer paz. Aí olha o branco, está faltando um trem, vou colocar um quadro, coloca o quadro e a habitação da rua. Então pensa você que tem um crescimento espiritual para acordar mais para frente. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja de Cristo sobre a face da terra. Vai ter muito escândalo nas igrejas. Vai ter ministério para esse tipo de alguém. A igreja de Deus é a rua para o conflito interno terrível. Depois que Jesus levou da Bíblia, dá uma briga entre a direção dos países, cada um quer uma roupa, uma fatia do bolo, achando que são donos do rebanho da placa de tudo.
dividir a igreja no meio. Isso vai acontecer em todos os ministérios daqui para frente. Todo mundo se achando dono da verdade. Mas o único dono da verdade chama-se Jesus Cristo. Amém, Jesus. Você tem que ter compromisso com Jesus. Larga não se preocupe. Ame a Cristo acima de tudo. Quando Jesus disse, o diabo está para lançar os demais na prisão por 10 dias. Quando você está sendo provado por permissão de Deus, um dia na prova parece um ano. É ou não é verdade? 2 dias parecem 2 anos, e assim sucessivamente. Mas a grande verdade é uma só, isso aqui é profético. Você pode sentir tribulação de uma situação por 10 dias seguidos. Mas no 11º Deus te remove para suportar a prova seguinte. Glória a Deus. Porque é profético. O diabo não tem mais força do que 10 dias para tentar te tribular. O que passa disso é somente por permissão de Deus. Jesus disse para que a gente fosse fiel até o fim. Nós estamos à beira do fim. Tem um vídeo rodando na internet aí, e o WhatsApp, dizendo que o microchip vai ser instalado no pulso, nas mãos das pessoas. E estão falando que a marca da besta não é a marca da besta. Apocalipse capítulo 13 fala com respeito à marca da besta. A marca da besta só vai ser implantada na terra depois que o Espírito Santo foi tirado da terra. O Espírito de Deus que traz entendimento para mim da palavra, para você. O Espírito de Deus que faz a gente sentir a presença do Pai. E esse Espírito de Deus, de Jesus, vai ser retirado da terra. No dia que o salvo for tirado da terra, o Espírito Santo vai ser recolhido para o céu. Aí quem vai governar a terra é o governo de Satanás. Não é o governo de homens mais. Aí a seriedade do estudo do Apocalipse. Vai ser criado um governo mundial, uma moeda mundial, geral, para todos os países. E a única maneira de negociar, de comprar comida, vai ser através dessa marca da besta, que a palavra ensina que vai ser colocada na fronte, na testa ou nas costas da mão direita. Devido à pulsação do coração, é mais sensível, emite mais fácil a transmissão de rádio, por isso você fez esses testes aí. Mas se você serve a Cristo, você fica em paz. Porque nós não vamos passar por essa mudança. Deus vai acreditar nisso. Diga agora a Deus. Glória a Deus. O que é, pastor, a coroa da vida que Jesus está falando? A coroa da vida simboliza que você venceu na terra e é digno de entrar no reino de Deus. Deus prometeu a mim e prometeu a tua. Você tem que zelar pela tua coroa da vida todo dia, vigiando o máximo possível pela tua salvação. Ninguém aqui é santo. Santo é só Jesus Cristo. Mas nós temos que nos esforçarmos dia após dia para preservar a nossa salvação. Entendeu? Amém. Não foi consegue entender isso. Está muito difícil. Versículo 11 diz: quem produz ouça o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda Morte. A primeira morte é a morte física, caixão. É a morte no cemitério, levar o corpo para lá e deixar lá. É a separação da vida. Essa é a primeira Morte. primeira morte que eu vou passar, você vai passar. Todo mundo vai passar. Ninguém vai ficar para excelente. Um dia a morte vem. Ou não vem? Vem. É a única certeza que nós temos. Esse dia vai ser igual a todo parte de cima. Mas Jesus está falando da segunda morte, que é a morte da alma. Essa segunda morte é a morte da eternidade. Se nós tivéssemos mais tempo, eu ia ler para você agora.
consciência do perdido permanece viva, ativa. A morte do salvo faz com que a mente dele seja transformada numa mente celestial. A mente do perdido, ele está matutando o tempo inteiro porque ele está naquele tormento do fogo do inferno, o diabo gritando, os demônios batendo, e não tem fim. Apanha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dia após dia, até a consumação dos séculos. 100, 200, 300, 400, 1 milhão de anos. Não dá para saber. A segunda morte é a morte da alma. Jesus está prometendo para o salvo que ele não vai passar por essa morte. Então cabe a mim e a você guardar a salvação. Pega na tua mão a pedrinha da salvação. Isso. Vamos apresentar a Deus. Eu vou tocar na sua pedrinha para Deus te preservar salvo, vivo. E você vai se desviar de tudo que não presta para agradar a Cristo cada vez mais. Dia após dia. E daqui para frente Deus começa a fazer uma limpeza nos seus caminhos. A amizade que vale a pena Deus vai preservar na tua vida. A que não vale a pena Deus vai tirar. E você não vai sentir pesado com isso. Só vai permanecer mesmo com Deus na tua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a pedra do céu. Na semana que vem a carta de inverno, não é isso? Se ama. Sim. Vamos ver semana que vem, se assim Deus permitir. Eu quero que você convide quem não pôde vir hoje, se atrasou, perdeu o compromisso, convida para estar aqui na quarta conosco nessa revelação de Deus. Resumindo rápido a palavra de hoje, a religião não traz a pessoa para Deus, afasta a pessoa de Deus. A única forma de se achegar a Deus é conhecendo a verdade, a palavra e buscando Jesus de todo o coração. Amém? Amém. Céu. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Guarda minha vida. guarda minha Guarda vida, minha alma. guarda minha alma, Guarda minha salvação. guarda minha salvação. Acima de tudo. É o que eu te E te peço. agradeço. E te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Assim seja. Da glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Traz a pessoa pedrinha. Deixa eu tocar na pedrinha para te abençoar.